HealerCast. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Hoje nós estamos aqui com um episódio diferente. Estamos na Estácio Idomed de Juazeiro, Bahia, gravando um episódio aqui que faz parte da LIPFest 2022, um fórum para docentes. E esse episódio está dentro de um contexto de uma atividade de workshop, onde estávamos conversando aqui do papel do podcast na atuação, na educação dos alunos de medicina. E vamos falar hoje, dentro desse podcast, sobre a utilização de novas ferramentas tecnológicas na educação médica. E para isso eu estou contando aqui com 3 convidados: o professor Álvaro Pacheco, é médico ginecologista e obstetra com especialização em medicina fetal, mestre em saúde materno-infantil e atualmente coordenador do curso de medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro, Bahia. Professor Álvaro, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de surpresa com a gente para bater esse papo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aprendendo aqui, na prática, como é que a gente pode incorporar essas tecnologias na educação. Então, muito obrigado mesmo. E aos colegas também, né, por estarem aqui com a gente. Perfeito, Álvaro. Estou aqui também com o professor Renato Leal, é médico neurologista pelo Hospital São Rafael e também professor da Estácio Idomed na matéria de propedêutica. Renato, muito obrigado por ter aceitado também o convite. É uma honra para mim, eu que agradeço o convite aí de surpresa, né? E vamos lá, vamos testar aí como é que vai sair, né? E estou aqui também com a professora Alana Moreira Silva. Ela é médica da família e mestre em saúde da família e professora de diversas matérias aqui da Estácio Idomed, inclusive saúde da família, bioética. Então, professora Alana, muito obrigado por ter aceitado também o convite e fica à vontade. Bom, eu que agradeço. Eu adoro podcast. Eu sempre ouço podcast, principalmente podcast médico, é comigo mesmo, assim. Então, é uma oportunidade surpresa pra gente, mas eu acho que vai ser bem divertido pra hoje gravar isso com você e aprender, né? Maravilha. Obrigada. Por nada. Então, como a ideia é a gente conversar sobre as mudanças que estão acontecendo na educação médica, né, as novas tecnologias que estão interferindo, né, na educação médica de forma muito positiva, eu tenho percebido que isso aconteceu de uma forma muito acentuada e exponencial nos últimos anos, né, e sem dúvidas a pandemia veio como um catalisador desse processo. E eu queria saber qual foi a percepção de vocês desses últimos anos, o que é que vocês perceberam nesses últimos 4, 5 anos que mudou dentro da educação médica. Acho que eu vou começar trazendo um pouquinho da minha percepção, assim. Acho que a gente foi formado muito no aprendizado na biblioteca e no aprendizado do que o professor fala, né? O que o preceptor falava e ficava aquilo às vezes até como verdade. Hoje em dia eu percebo que a gente está utilizando, que os alunos eles precisam de várias outras formas de aprender, assim. Eles precisam ver imagens, né? Eles precisam ouvir, eles precisam ler. Muitas vezes eles preferem ouvir e ver mais até do que ler, né? Eu acho que é uma nova geração que precisa até de uma informação mais condensada e mais rápida em alguns momentos, assim. Então, eu tenho percebido isso e como a gente pode somar um mesmo conteúdo sendo aprendido por várias plataformas diferentes, né? Eu leio um texto, depois eu discuto um caso, depois eu simulo, depois eu vejo um vídeo. E isso pode ajudar a sedimentar mais o conhecimento com os alunos. Eu acho que a principal mudança é essa, principalmente frente à quantidade de informação que hoje o estudante de medicina precisa saber, né? Talvez em comparação com a gente, eles são muito mais bombardeados com disciplinas novas e necessidades de conhecimentos novos que a gente teve, não na mesma intensidade que hoje a gente vê, né, no currículo médico. Eu acho que durante a pandemia foi realmente assim, um grande divisor de águas para que esse tipo de ferramenta realmente adentrasse assim, nos cursos. Eu me lembro que na época isso já vinha bem forte nas redes sociais, na internet, mas a pandemia e a gente nessa busca por tentar se reinventar foi que realmente fez as pessoas que ainda estavam naquela zona de conforto, de ainda ter um pouco de resistência a mexer em algumas ferramentas, e aí chegou aquele momento de dizer assim, ó, a partir de agora eu não posso mais ficar fora desse meio, eu tenho que aprender. E aí eu me lembro muito bem que aqui a gente na Estácio teve uma verdadeira força-tarefa aí de fazer um treinamento, de todo mundo se dedicar algumas horas a mais em casa para aprender a buscar mexer em uma ferramenta nova, para ter as aulas online.
Eu acho que já vinha muito forte, mas a pandemia, de fato, foi o grande divisor de águas nesse sentido, né? Concorda, professor Álvaro? Concordo. É, acho que, na verdade, tem passado um filme na cabeça, sabe? Eu acho que até pela idade, né? Eu já tenho 25 anos formado, desde a época de faculdade, eu sempre gostei muito da educação médica, né? Era de diretor acadêmico, meu envolvimento era exatamente dentro dessa linha de estudar a educação. Participei daquele movimento chamado Sinaem, que foi um movimento que trouxe uma luz sobre os principais problemas, né, da educação no Brasil na época. Isso a gente está falando de 1988. Então, assim, é um bom tempo, né, quando a gente vai ver. E tudo que eu vi na minha época, enquanto estudante, e eu vejo hoje acontecer, já é uma grande mudança na forma de a gente poder oferecer recursos para formar competências. E na pandemia, isso só fez ser catalisado. Acho que a necessidade gerou não só a vontade, mas a necessidade gerou exatamente até recursos para que a gente desenvolvesse, né? Então, as ferramentas de reunião remota ficaram muito mais fáceis de serem realizadas. E a minha grande preocupação hoje é como isso vai ser incorporado no regulatório, né? Porque, por exemplo, a gente, eu acho que é quase pacífico, né? A gente tem sucesso em alguns eventos ou algumas reuniões que podem acontecer remotamente. Até agora, não está autorizado, por exemplo, uma remota dentro do regulatório do MEC para os cursos de medicina. Mas será que toda aula, toda interação com o aluno precisaria ser presencial? Se a gente demonstra que, de repente, algumas discussões em alguns subgrupos, em alguns momentos, poderia funcionar também, de certa forma, não presencialmente, né? E aí vem outras coisas que, realmente, a minha sensação é como se, às vezes, eu lembro muito do Matrix, né? Do filme Matrix, aquela coisa de você acordar numa outra realidade. A pandemia foi um pouquinho disso pra gente, assim, mudou tudo agora, viu? Você está em casa, luta pela sua vida, desenvolva estratégias para manter a sociedade andando bem, inclusive a formação médica. E eu acho que a gente está numa nova realidade agora, que precisa de um novo regulatório para que a gente incorpore tudo isso e não deixe de consolidar as conquistas que a gente já teve, que eu acho que são muitas mesmo, né? Vocês que vivenciaram, né, essas aulas online, essas aulas remotas durante a pandemia, o que é que vocês enxergaram de prós e contras disso daí? Bom, aulas remotas. Muitos prós e contras, assim. Eu acho que a gente ficou até um pouco traumatizado um pouco das aulas remotas, né? Foi tanta aula remota que não sei os colegas, mas a minha sensação, às vezes, é assim, se eu puder não ter, eu não terei, né? É um pouco disso, né? E aí eu acho que diferencia muito o grupo que você está trabalhando na aula remota e a maturidade do grupo que você está trabalhando na aula remota. Então, numa aula remota com um grande grupo de alunos da graduação, eu hoje vejo muito mais contras do que prós, né? Quais são os contras? Os alunos não participam, eu não vejo realmente o feedback do aluno, então essa coisa do docente, de sentir o clima da sala, de sentir o clima da aula, de ver se está funcionando, se os alunos estão compreendendo, se estão gostando, a gente perde na aula remota, né? Perde bastante. Esse é um contrão, assim, no meu entendimento, com relação a aulas com grandes grupos da graduação. Agora, na graduação, aulas com pequenos grupos, em que eu posso visualizar o aluno, em que eu tenho como observar se todos estão com câmeras ligadas e se todos estão participando, com a tarefa bem estabelecida, tipo a discussão de um caso clínico, funciona muito bem, né? Então, o principal pró é justamente a facilidade nessa questão da distância, do deslocamento, do aluno, às vezes ele viajou, não vai precisar faltar aquela aula, né? Às vezes o professor teve intercorrência também, ele não vai poder cancelar aquela aula, aquela reunião pode acontecer. Agora, trazendo experiência minha, eu coordeno a residência de medicina de família daqui, de Juazeiro. Com os residentes funciona, porque já é pós-graduação, eles têm uma outra maturidade. Então, eu consigo fazer espaços, e também o grupo não é enorme, né? Mas eu consigo fazer um espaço de qualidade remotamente, porque aquelas pessoas, elas estão ali porque elas estão interessadas em saber aquilo, né? Elas estão interessadas em contribuir. Então, acho que em pós-graduação a gente faz o DocMed também, que é uma formação em educação médica. É um grupo enorme, mas é uma pós, né? São profissionais formados, eles desejam estar ali. Então, há um outro tipo de engajamento, né? Mas só que hoje eu acho que a gente tem que selecionar bem qual é o objetivo daquela aula, qual é o grupo daquela aula, quem é aquele público, para poder dizer se vai ser mais interessante ser remoto
ou ser presencial. Agora, um ponto que eu acho que chamou muito pra gente é que o miúdo, a coisa que acontece, como diz no popular, na boca pequena, né? A troca de experiências a gente perde no remoto. O remoto, ele endurece. Então, é aquele conteúdo acabou. Aquela história do aluno que fica depois, no final, que fica aquele grupinho que vai tirar uma dúvida, do aluno que vai participar de maneira muito mais tranquila se ele tiver no presencial do que no remoto, aí a gente ganha mais, né? E eu acho que a ideia até do podcast Educação Médica me vem muito nessa linha. Do tipo, a gente tem a oportunidade de falar o que importa. O aluno tem dificuldade numa grande aula de ver o que realmente importa para ele saber na prática profissional. E quando a gente tem esse encontro, a gente pode discutir isso, né? Que o remoto, acho que a gente perde um pouco. Uma grande dificuldade que eu particularmente tive também na época do remoto, né? Existe toda essa praticidade dessas ferramentas, mas tem a questão de você levar o trabalho para casa. Então, não sei se vocês têm filhos, como é que é a casa de vocês, qual o espaço que vocês têm para fazer isso em casa, mas às vezes esse acordo que você tem com você mesmo, com seus alunos, às vezes você esqueceu de ter o acordo com sua filha de 5 anos, né? E aí você está ali sentado no computador, você não fez o acordo com ela, enquanto o papai está em casa, para a filha, né? Conversar, brincar, assistir alguma coisa. E ela demorou um pouco para entender que papai estava em casa, estava na frente de um computador, mas que papai estava trabalhando, né? E aí a gente teve também essas dificuldades aí. Mas eu acho que de fato, assim, tem muitos pontos positivos. Eu concordo com o que a Alana disse, que a gente perde um pouco a questão do feeling ali com o aluno, ter que estar o tempo inteiro pedindo para ligar a câmera. Por favor, todo mundo, vamos ligar as câmeras. E às vezes a gente ficava com a sensação de que estava sozinho, pouca interação, né? Mas eu acho que a praticidade e fazendo com grupos pequenos, selecionando melhor os momentos que a gente pode fazer isso, eu acho que é uma ferramenta de ouro. Assim, acho que até, na verdade, a gente teve um grande laboratório, né? Para avançar mais. Porque, por exemplo, eu estou me perguntando aqui, será que o mecanismo, a ferramenta, por exemplo, o computador, o espaço, a forma que a gente assiste às aulas, a gente não precisa avançar nisso, né? Então, a gente descobriu, e a gente talvez não tivesse ainda essa compreensão, que assistir 4 horas de aula na frente de uma tela de computador é extremamente cansativo. É bem diferente de quando a gente tem uma aula presencial, que a gente pode, às vezes, vai no banheiro, toma água, distrai, às vezes, com alguma outra coisa, abstrai um momento, mas, às vezes, a presencialidade lhe dá, inclusive, aquela sensação do compromisso, né? E às vezes, no ambiente doméstico, a gente não tem isso. E o cansaço físico. Então, será que as ferramentas, eu acho que a gente vai ter que trabalhar bem, né, em outras formas de ter esse acesso a esse ambiente remoto? Eu não sei de que forma isso vai ter que se dar. Isso aí vai para o pessoal que vai fazer isso através das startups e novas tecnologias que vão surgir, mas são pontos a serem considerados, né? A gente precisa avançar nisso ainda, mas é tudo no início, né? Tá tudo começando, foi um bom começo, mas algumas percepções como essas que os meninos já colocaram, eu acho que são muito bem pontuadas. A presencialidade, ela traz a coisa bem sutil que as redes remotas, elas não permitem. Eu não chamo nem de rede social, na verdade. Hoje eu estou chamando de rede antissocial, porque, na verdade, acaba isolando as pessoas, né? Você interage, mas, na verdade, você não está interagindo de fato. Você conversa com a pessoa, mas você não sabe, de fato, até ver, sentir a reação daquela pessoa, você talvez não esteja de fato interagindo verdadeiramente com aquela pessoa. É uma nova forma, né, que a gente está aberto aí para se comunicar. E é interessante que a Alana falou uma coisa que me lembrou muito da minha época da residência, que a gente teve um aumento da adesão dos participantes nas nossas reuniões científicas. Porque na residência era o contrário, a gente às vezes chegava cansado e a gente só queria, terminava as cirurgias, a gente só queria ir para casa descansar. E aí, com a possibilidade de fazer de forma remota, às vezes no caminho de casa a gente ligava o celular, colocava no carro enquanto a gente estava no trânsito, ou chegava em casa enquanto estava jantando, participava. Então eu vejo esse como um grande ponto positivo, né? Aquela aula que você tem muito interesse em assistir, mas talvez você não tenha disponibilidade de tempo, de deslocação, ela é sensacional, né? A aula remota, ela vem como algo muito interessante nesse sentido. E uma coisa que eu achei bacana, Álvaro, quando eu cheguei aqui na Estácio, a gente teve uma reunião ali na sala e você começou a conversar comigo falando sobre o que a Estácio tem a oferecer para o aluno. E você usou algumas palavras como se
Cara, isso aqui é a Disneylândia que a gente queria ter tido na nossa formação, né? E a gente foi numa salinha ali de anatomia e você começou a me mostrar os recursos tecnológicos em 3D que a gente tem para ensinar anatomia. E que eu não tive na minha faculdade, eu acredito que nós tivemos na nossa formação. Só que eu vejo os alunos muitas vezes preocupados com a falta de prática com o cadáver. Né? Eu vejo que os alunos, eles às vezes ficam angustiados. Ah, mas a gente não tem um cadáver, não tem a prática com o cadáver. O que é que vocês enxergam? O que é que vocês acham disso? Qual é a percepção de vocês? Vocês que tiveram a prática com cadáver e hoje veem a prática com 3D. O que é que vocês acham? Eu acho que é válido as duas experiências. É válido a gente poder ter as duas experiências, né? Porque aí tem a questão do desenvolvimento de habilidades que ainda, eu acredito, nossos recursos, por mais que sejam muito avançados, a tecnologia, por exemplo, a mesa Sectra, ela não traz a questão do tato, né? Da percepção, da consistência de uma estrutura, apesar de que eu acredito que em algum momento isso a gente vai conseguir equacionar e equilibrar. Eu acho que ainda não conseguimos chegar a esse ponto, né? Mas acredito que gostaria, até porque como a gente sabe que as pessoas aprendem por formas e por estímulos diferentes, eu acho que a gente deve oferecer estímulos diferentes. Alguns vão ser muito bem, vão ter sua sede de aprendizado saciada numa determinada competência só com a mesa. Outros vão ter a mesa e vão precisar do tato. E outros, às vezes, só com contato com o cadáver ou a estrutura similar, eles vão conseguir ter um resultado. Então, eu acho que o ideal era que a gente conseguisse outras oportunidades para que respeitasse as diferentes formas e os diferentes alunos nas suas formas de aprendizagem. Mas são pontos aí para a gente avançar. Eu não sei se existe, acho que até uma pergunta interessante, né? Se existe uma comparação, por exemplo, da grande vantagem do resultado da formação usando a peça sintética, a peça orgânica, a peça virtual. A gente precisa avançar e talvez mais perguntas, inclusive considerando nossa realidade aqui, né? São pontos aí para trazer pro pessoal aí, uma pesquisa nesse sentido, né, da qualidade do aprendizado. E sabe o que eu acho? Você falou isso das diferentes formas de aprendizado. Eu, por exemplo, eu sou muito sinestésico, eu aprendo muito com as emoções, com a experiência ali. Eu gosto muito da anatomia 3D, mas toda vez que eu tenho a experiência de treinar com algo que eu realmente consigo tocar, aquilo ali me envolve de uma forma que realmente facilita muito o aprendizado. Só que, em compensação, durante a formação, eu tinha muita dificuldade de conseguir horário e tempo para ir na sala. A gente chamava sala de cubas lá na Baiana, né? Era difícil, às vezes, quando chegava, estava cheio. E as peças, né, tem toda essa dificuldade de renovação de peças. As peças não estavam no estado ideal. Então eu vejo que a associação, talvez, ou até mesmo a evolução para alguns recursos tecnológicos conseguirem oferecer isso de uma forma sintética, né? Seria algo muito interessante para você conseguir vivenciar realmente a experiência, mas ter isso de uma forma muito acessível e muito didática, como o 3D consegue fazer, né? De uma forma extremamente didática. Você clica em uma estrutura, ele fala o que é, onde se insere, qual que é a função, qual que é a origem. Então é um negócio espetacular para o aprendizado. Às vezes o que eu sinto é que o aluno ele precisa enxergar o valor disso, né? Às vezes ele fica muito preocupado em querer a experiência com o cadáver, mas ali a gente tem talvez uma joia excelente para o aprendizado e que a gente precisa às vezes colocar isso na cabeça do aluno e fazer com que ele enxergue. Talvez a gente até mesmo estimular mais a utilização disso em aulas, né? Para a gente conseguir fazer com que o aluno enxergue isso, né, como algo interessante. E outro recurso que eu vejo, né, que a gente tem utilizado muito também, são os manequins, né, que é um pouco disso também, né? O que é que vocês acham? Um ponto só para completar o que você falou, que eu achei que foi bem importante, também para a gente refletir. Às vezes a gente tem uma tecnologia nova, mas a empregabilidade disso na educação talvez não tenha sido ainda totalmente conseguida. Né? Então, você falou bem, eu tenho uma mesa Sectra, mas será que eu estou inserindo isso dentro da minha proposta de aprendizado? Não adianta nada eu ter um notebook. Acho que teve alguns estados, tem alguns estados aí, por exemplo, do Brasil, que distribuem notebooks para professores de todos os âmbitos da educação. Mas, além do notebook, é preciso que você dê uma funcionalidade. O que é que você vai fazer com esse notebook na sala de aula? Não é só para você digitar e usar o Word. Isso aí vai fazer como? De que forma isso vai trazer uma aprendizagem diferente para o aluno? Então, são pontos que eu acho que a gente precisa realmente evoluir, né?
usar a estratégia 3D para, como você diz, de repente um horário mais vago para o aluno ter uma experiência no primeiro momento, depois a gente tentar complementar isso de outra forma. Então, eu acho que são desafios interessantes aí para a gente superar. Não, só para trazer que eu acho que esse caminho do mesclar talvez seja o melhor. Eu penso muito na ideia da experiência. O uso de tecnologia para tudo, ele tira um pouco do aluno a ideia da experiência até a experiência emocional mesmo, assim. Por exemplo, eu vou fazer um exercício de ausculta de pedidos adventícios lá com um manequim. Tá, isso é super legal, eles conseguem ouvir ali aquele ruído. Mas aquilo dali na vida da real, a pessoa dispineica, a pessoa sofrendo, o serviço cheio, e você tendo que auscultar, e você tendo que anular os barulhos externos para poder auscultar aquele crépito, auscultar aquele som. Isso traz pra gente, acho que até nas nossas memórias de aprendizado estudantis, isso traz pra gente uma experiência de falar, puxa, eu ouvi aquele crépito naquele paciente, né? Nossa, você viu aquela criança sibilando? Eu acho que isso marca de uma maneira, né? É importante, eu acho, na composição do script mental, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente tem aqui no currículo que é muito bacana, que é a inserção de discussão de casos desde o primeiro período, que isso vai formando esse script mental do raciocínio clínico do aluno. Então, o manequim, ele vem como um elemento adicional para o meu script mental. Então, eu não ouço um crépito sem nunca nem ter ouvido falar de nada e só sei que tem um crépito, né? Mas aquilo vem dentro de um contexto. Mas a gente mesclando isso com a prática real, com a prática nos serviços, né? Com a mesma ideia do cadáver, né? Porque o cadáver, como você falou, sensorial, eu só me lembro do cheiro. Na minha prática, enquanto estudante, eu tinha pavor do cheiro. E eu passava muito mal, assim, eu falava, ai meu Deus, a aula de anatomia, o cheiro. Como eu me livro desse cheiro, né? E hoje em dia, acho que com a máscara seria até melhor pra mim, assim. Mas naquela época, a gente nem pensava nisso, eu só passava mal mesmo, via rapidinho ali a peça e tentava adiantar de outra forma. Mas foi traumático. Talvez eu me beneficiasse da tecnologia hoje para poder aprender anatomia mais do que ver no cadáver. Mas acho que o aluno, ele precisa viver, ele precisa saber que existe, né? Até a ideia do respeito ao cadáver. Eu acho que o cadáver, ele tem uma função no aprendizado do aluno, para além do aprendizado da anatomia, do aprendizado do respeito ao cadáver mesmo, assim, de saber que na prática médica a gente vai respeitar também a pessoa quando morre, já morta, a serviço do nosso aprendizado ali. Eu acho que também traz uma outra questão pedagógica aí também, né? Mas é isso. Mesclar sempre. Perfeito. E é interessante que durante a residência eu comecei a desenvolver um prazer muito grande com simulações. E uma coisa que eu vi como muito positivo de treinar antes em uma outra estrutura, né? Acaba que na residência a gente treinava muito com cadáver ou com algumas estruturas como asinha de frango, enfim, pescoço de peru, coisas mais simples. Mas um ponto muito positivo que eu vejo também desses simuladores é de você preparar o aluno para situações de estresse e deixar aquilo extremamente familiarizado para quando ele tiver que lidar com isso lá na frente, ele fazer isso de uma forma muito natural. Então, na especialidade cirúrgica, a gente fica muito tempo treinando, na neurocirurgia ficava muito tempo treinando lá como costurar um vaso no outro, numa asinha de frango. Aí quando eu tinha que fazer isso num nervo, a minha mão já não tremia tanto, isso ficava mais simples. E aí eu vejo esses manequins de RCP, e eu lembro da minha primeira reanimação cardiopulmonar que foi no paciente, eu fiquei desesperado, né? Porque eu nunca tinha feito aquilo. Vai lá, massageia, eu sabia mais ou menos como é que era a técnica, mas isso gera uma angústia ali no momento, né? Então, acaba que tem um pouco disso também, né? De deixar o aluno mais familiarizado, óbvio, sempre com respeito, né? Precisa entender que ali é um paciente, mas ele conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, sem ter um estresse tão grande, né? Eu acho que são válidas as duas, tanto a questão do 3D como o cadáver, concordo com o que foi colocado aqui. Eu acho que a questão do aprendizado tem muito mais a ver de fato, com a emoção, com o sentimento que o estudante está desenvolvendo ali naquele momento. Se com o cadáver, se com o 3D, eu acho que muito mais importante é a situação que é criada em torno daquele momento de aprendizado, né? Então, eu contar uma história, a Alana gosta de contar história, né, Alana? Eu contar uma história, encontrei com um estudante nossa no internato, agora a gente já está com a primeira turma no internato, e quando eu fui professor desses alunos no 4º período, no 5º período e no 7º período nas aulas práticas. E aí eu me lembro que quando estava no 5º período a gente fez um LHE simulando uma crise asmática no nosso laboratório.
E eu me recordo que essa estudante, no momento da prática, ela ficou muito nervosa, chorou porque o paciente estava se agravando, ficou bem nervosa, a gente teve até que parar para conversar com ela. E aí, nesses rodízios da vida nos hospitais, encontrei recentemente com essa estudante, ela me chamou, professor, eu digo, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá, tava rodando aqui na emergência, professor, e por coincidência, chegou uma crise asmática aqui no hospital, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela prática que a gente fez, que eu fiquei super nervosa, que eu chorei, mas que depois eu fui estudar, e eu nunca mais esqueci daquilo que a gente discutiu naquele momento. Então, assim, a gente que é da área da neuro aqui, a gente sabe que tudo que envolve a emoção, o circuito da emoção está muito envolvido com o circuito da memória ali. A gente sabe que vai ter um aprendizado muito melhor quando você tem essa emoção envolvida na situação, independente se é com cadáver, se é com 3D. Então, além da simulação estar relacionada com a questão da preparação, claro, óbvia, prévia, mas são pontos importantes, principalmente do ponto de vista operacional, né? Porque tem situações que você não consegue, por mais que você vá fazer atividades práticas, você não consegue predizer que vão acontecer. Ou não deve, inclusive até rezar que não acontecesse. Então a gente não vai para o plantão querendo que tenha uma parada cardiorrespiratória para treinar naqueles alunos, naquela aula especificamente, uma parada cardiorrespiratória. Eu não vou para um plantão querendo que a mulher convulsione para entender como é que é um eclâmpsia e mostrar para eles que isso acontece. E um ponto acho que talvez seja até mais importante, né? Como você também, comigo também aconteceu, a gente aprendia nessas situações aqui, o paciente parava e a gente entrava na linha de cuidado para fazer a assistência. E é exatamente talvez esse estudante que seria a última pessoa que deveria entrar na linha de cuidado naquele momento, né? Porque é uma situação crítica em que o profissional mais habilitado é quem deve estar na frente do cuidado e não colocando alguém para aprender, primeiro a vivenciar a primeira vez, segundo, a treinar, entre aspas, a primeira vez aquela assistência, né? E assim, aí envolve as questões éticas, né? Que eu acho que esse avanço das tecnologias permitiu a gente ficar um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Então, como o Renato colocou, já mostrei para um estudante o que é uma crise de asma, então ela já pelo menos já tem uma noção de como é que o paciente se comporta, como é que ela faz a ausculta e a conduta ali em diante. Imagine situações críticas como essa que a gente conviveu, né? O paciente parava, a gente estava no hospital, e muitas vezes o preceptor, não por uma questão de maldade ou desatenção, mas eram pontos que não eram refletidos naquele momento da formação. Eu disse que a formação médica, ela, graças a Deus, vem passando por várias evoluções, eu acho que essa é uma delas, né? É um avanço muito grande. É exatamente, primeiro, operacional de uma forma bem realística, situações que não acontecem corriqueiramente. Segundo, treinar as pessoas para que quando forem apresentadas as situações que são essas situações de exceção, mas que para quais a gente tem que ter treinamento, essas pessoas já tenham habilidades mínimas para poder se comportar e dar a resposta adequada. Então eu acho que são os avanços que a gente está trazendo. Alan, posso fazer uma pergunta? Claro. Aproveitando assim, porque eu estou curioso, né? Eu acho muito bacana. E aí eu estou cheio de ideias aqui, viu? Aproveitar que você falou que a gente vai ficando à vontade. Existem experiências, por exemplo, eu estou achando massa. A gente pode ter a experiência de um podcast ou interação, por exemplo, com o pessoal que está assim também, para fazer perguntas, conversa. Como você imagina assim que poderia? Porque eu estou pensando até em fazer podcasts da faculdade. Já vou lhe trazer, já convidar para quando vocês quiserem pensar em coordenar alguma coisa nesse sentido, a gente fazer uma coisa sistemática. Aí, o que é que você diz assim dessa experiência tal de... Não, com certeza, Álvaro. Existem, inclusive, alguns podcasts assim que são gravados, como esse, num palco, no auditório, onde o público também consegue participar. Do ponto de vista operacional, a única coisa que a gente precisaria era de alguém entregar o microfone e a câmera ser desviada para essa pessoa. E isso enriquece demais um podcast, né? Isso enriquece bastante. Inclusive, se alguém quiser pontuar alguma coisa, trazer algum comentário, pode ficar à vontade. É só o Maciel se virar ali para ajustar a câmera, que no instante a gente consegue trazer essa participação. E já aproveitando o ensejo, óbvio que você falou sobre isso, a professora Alana falou que gosta muito de podcast, como que vocês enxergam, né? Não só o podcast, mas vídeos dentro da educação médica, e não só, por exemplo, uma coisa que eu trouxe para os alunos foi vídeos falando sobre técnicas de oratória, né? Então como que vocês enxergam esses outros conteúdos dentro da educação médica? E da ideia da ferramenta, acho que
Eu pensei aqui numa síntese, né, que a gente precisa humanizar a tecnologia, né, e não mecanizar a tecnologia. Eu acho que é isso que atrai o aluno e atrai a gente também, né? A gente não vai para um podcast, vai para tecnologia, para a célula, tal. A gente não vai para isso. A gente vai para ouvir experiência. O que nos mexe é justamente a emoção, né? Quando eu ouço um podcast de alguém que me conta como atendeu aquele paciente, o que fez, as emoções que ele sentiu, as dúvidas que ele teve, o exame que não deu certo, aquilo dali vai entrando também no meu circuito emocional. Então, essa ideia da asma é um pouco disso, né? Tem que ter requintes de realidade mesmo, né? Não que eu fiquei feliz que a menina chorou, coitada. Mas se isso aconteceu, é porque ela não viu aquilo de maneira mecanizada. Ela não viu, estou treinando ausculta, estou treinando asma. Ela viu, estou vivendo um atendimento simulado de asma com muita realidade, realístico, né? E aí eu acho que a ideia do podcast, como você perguntou, eu acho que ele traz muito isso. Ele tem que mexer com o que a gente quer saber, né? A gente tem que fazer de acordo com o que o aluno está querendo saber, né? Digamos, vou falar sobre hipertensão. O que o aluno quer saber sobre hipertensão? Como é que a gente atrai? Acho que a ideia do caso clínico é uma coisa que a gente vê que mexe muito com os alunos, né? Se eu fizer uma aula teórica de hipertensão, eles vão ter... todo mundo vai ficar meio morno. Agora, se eu começar a trazer casos clínicos e perguntar para eles e dizer os desfechos, eles vão ficar mais animados. Então, acho que essa temática, e aí temáticas como oratória, dilemas éticos, tem que mexer com aquilo que está dentro da prática ou aquilo que eles imaginam que vai ser a prática. Nem que seja para contrapor o que eles estão imaginando, assim. Mas eu acho que a gente precisa estar abrindo isso aí, até a ideia do soft skills mesmo, né? Onde é que mexe a habilidade de comunicação na prática médica? Será que eu vou ter êxito se eu fizer um podcast falando de habilidade de comunicação, de técnicas de comunicação? Ou será que se eu começar a contar histórias em que a comunicação foi importante ou que a comunicação dificultou o meu manejo, isso daí não vai ser muito mais atraente? Quando é que a oratória é importante na medicina? Então, eu acho que o tchan do podcast, talvez, seja justamente trazer experiências. As pessoas, elas trazem as suas histórias, as suas experiências, elas não trazem um conteúdo fechado, né? Um conteúdo totalmente poroso, mas que ele pode ser, né, tocado e misturado com aquele outro conhecimento do outro e vai transformando em algo diferente, assim, ele não é quadrado. Eu sou formado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu sou do primeiro vestibular aqui da Univasf, né? E eu me lembro que para a gente estudar no primeiro período, a gente tinha que pedir pro professor ir até a biblioteca, pegar o livro na biblioteca para a gente xerocar o livro para poder estudar. Então, e eu me pergunto muito assim, por que é que isso aí não existia ainda no meu tempo, né? Eu acho fantástico, eu sou fã de carteirinha do podcast, assim, tô até compenetrado que eu tô participando do meu primeiro podcast, né? Mas tem muita coisa assim que eu acho que a educação médica precisa avançar. E essas ferramentas, elas têm vindo para dar novos horizontes para os estudantes. Então, algo que eu tenho discutido até com os alunos em sala, quando eu encontro os corredores por aí, a educação médica ela ainda é muito voltada para aquela questão do médico super bonzinho, né? O politicamente correto, o bonzinho que vai ser aquela pessoa que vai trabalhar 100% do tempo pelo SUS, o sacerdócio vai trabalhar muito, ganhar pouco, etc. Muito pouco se fala, por exemplo, em educação financeira, como é que é a relação do médico com os planos de saúde, isso é ou não uma realidade para o médico que vai se formar? Claro que é. Então, pouco se discute isso ainda na formação médica tradicional, e eu acho que essas ferramentas, a disponibilidade desse tipo de conteúdo nas redes sociais, nos canais de comunicação, também tem engrandecido bastante a formação médica, buscar outros tipos de conhecimento que não somente o conhecimento técnico. Daqui a pouco essas pessoas vão ser médicas, vão ter que ter relação com os planos de saúde, ter que ter relação com os gestores de saúde e vão ter que ganhar dinheiro. Escolheram aquilo ali como sua profissão, como seu meio de vida, como qualquer outro, né? E o quanto esses médicos que estão saindo para o mercado do trabalho estão preparados para esse tipo de situação, né? É algo que a gente tem que também levar em conta e tentar utilizar essas ferramentas novas para tentar colocá-las na educação médica, para tentar amadurecer esse sentimento também no estudante. Eu acho que assim, você falou sobre arte, né, na formação, a gente usa esses recursos diversificados. Engraçado, hoje eu tava vindo pra cá, e aí eu tava botando no rádio não,
Não, no YouTube. Eu fiz questão de ouvir, né? Tava ouvindo Bob Marley, a capela, No Woman No Cry. E assim, era uma voz fantástica. Não tinha, claro, é a capela, então era só a voz mesmo da cantora. A voz, a coisa mais linda do mundo. E ela cantava, recitava o trecho, quer dizer, recitava, ela falava só os trechos da música cantando. E aquilo ali tinha tanto sentido que eu não precisava do restante dos instrumentos, de nada, para entender que aquilo era legal, né? Que era uma coisa boa, positiva, que era uma coisa que tinha valor, né? E eu achei assim, poxa, esse é o tipo de música que eu queria que, por exemplo, esse tipo de formação artística, essas sensações, esse tipo de valor, né, artístico, eu gostaria que os meus alunos ou as pessoas que convivem comigo também tivessem o prazer de compartilhar, né, verem que são coisas muito fortes, que são coisas construtivas. E eu lembrei agora, né, dentro desse contexto da conversa, lembrei da primeira visita de monitoramento que a gente teve, né, que foi uma visita fantástica, que foi a visita onde a gente conseguiu a autorização do curso, né, para poder aumentar as vagas. E me perguntaram, por que você queria ser professor? Aí eu disse, eu quero ser professor porque, como médico, eu faço assistência a uma pessoa, talvez duas, três, dependendo se for gemelar, né? Então a gente vai cuidando, às vezes, mais de uma pessoa, duas, mas geralmente é pessoa, duas. E como professor, eu formo multiplicadores do potencial de assistência de qualidade, né? Ainda tenho esse sonho, não é ilusão não, eu tenho essa impressão de que a gente ajuda a formar boas pessoas que vão formar bons assistentes e a gente vai ajudar a melhorar a sociedade nesse formato. E assim, eu queria ajudar também a trazer nessas formações, quando a gente bota uma aula que a gente traz uma música legal para fazer uma reflexão, para despertar uma emoção de uma forma positiva, eu ainda tenho essa, vou dizer assim, eu não é ilusão não, como é que chama? Inocência, esse sonho, isso não acabou em mim ainda, sabe? Eu ainda acho que a gente é capaz de influenciar positivamente a formação dessa comunidade. Então, faço questão nas aulas, quando tem os estudantes aqui, quando eles entram, a Álvaro é testemunha, né, Álvaro? O Álvaro, o Henrique também são as testemunhas. Geralmente eu chego aqui, às vezes os meninos antes ficam botando aí, desculpa aí, viu? Tipo assim, como é que chama? Aquele cara que canta agora, pisadinha, não sei o quê. Eu entro ali, eu tiro e boto Ariano Suassuna, não, Memorial, Quarteto Armorial. Bota uma coisa diferenciada para que pelo menos eles tenham a oportunidade, assim, na vida, escutam uma coisa que não é só quica, senta, quica, senta. Tem que ser um negócio diferente para que eles digam, olha, realmente se aprecia isso, porque muitas vezes a gente entra na onda fácil de querer fazer ser legal e dar valor ou respaldar de repente esse tipo de coisa. Às vezes eu faço questão de dizer, olha, tem coisas diferentes, né? Tem uma música que tem valor, tem um filme que de repente não é só porradaria, tem um filme que tem uma reflexão legal, uma forma diferente de ver essas coisas. E aí eu acho que a arte, os filmes, as músicas, elas trazem muito isso pra gente, né? Elas trazem essa outra possibilidade de uma forma suave, né? E a pessoa tem a opção de assistir ou não. Algo que é interessante, Álvaro, é que você falou do seu interesse em ser professor, você falou isso e me lembrou algo que eu penso muito, que eu acho que ser professor é algo que envolve muito a questão de propósito, né? A gente, quando aceita o desafio de ser professor, eu sempre tive o sonho de ser professor, te falei isso, né? Porque eu tinha 3 sonhos, um deles era de ser professor. E eu vejo muito nisso, sabe? Eu penso assim, se eu consigo mudar a cabeça de um deles que seja, fazer com que ele enxergue de uma forma diferente, com que ele enxergue o paciente de uma forma diferente, a quantidade de vidas que eu poderei salvar só com essa pessoa vai ser bem maior do que eu conseguiria estando na minha atuação, dentro do meu consultório, dentro do hospital. Eu vejo que, assim, dentro desse contexto de tentar mudar o pensamento dos alunos, de tentar mudar as ideias dos alunos, oferecer a esses alunos outras experiências é fundamental, porque uma opinião, um ponto de vista, ele não muda simplesmente com o que eu falo, mas eu preciso construir, né? Sabe aquela coisa do filme Inception, né? Eu esqueci em português, enfim, esqueci o nome, mas aquele filme com o Leonardo DiCaprio, todo mundo conhece, que é aquela coisa de mudar a ideia dentro da cabeça de uma pessoa. Você precisa construir todo um ambiente para que isso consiga consolidar aquela informação e aquela pessoa mude de opinião. E aí eu enxergo muito podcast, vídeo no YouTube,
enfim, essas outras tecnologias como algo a ajudar dentro dessa mudança de opinião. Então, uma coisa que eu tenho feito, né, que eu fiz com os alunos, foi no final da aula, eu pego episódios de podcasts que eu ouvi, que eu sei que vão reforçar tudo aquilo que eu falei, principalmente voltados para soft skills, né? Eu sempre tento trazer um pouco disso dentro da aula, e passo para os alunos como sugestão. E é impressionante como todos ficam curiosos para ouvir o que é que vai ter ali, aí vão lá e escutam. E aquilo ali vai reforçando e vai construindo uma nova ideia, um novo conceito dentro da cabeça dos alunos. Então eu vejo isso como uma ótima estratégia, sabe? De ser aplicada dentro da educação. Glasgow, Eu até dei uma dica pros meninos, né? Teve uma prova a aula perguntou se o nome do meu cachorro é Glasgow, né? E aí Renata Neuro também, aconteceu o seguinte, eu falei pros meninos na aula, eu falei assim, ó, vai cair escala de Glasgow na prova. Aí eu cheguei, eu tava preparando a prova, eu falei assim, rapaz, eu não tô preocupado se eles vão acertar ou não a questão, mas eu quero que eles saibam aplicar a escala de Glasgow. Eu vou dar uma dica pra esses meninos. Aí eu mandei uma foto do meu cachorro pra líder do turma e fez, encaminha pros meninos e fala que é uma dica da prova. Aí todos, na hora da prova, sabiam o que é cair Glasgow. Eu acho que isso que você traz é um pouco também nós como professores, a sensação que eu tenho é que a gente quer falar mais do que o que a gente tem para dar em aula. Né? Eu acho que o professor ele tem esse desejo de compartilhar com o aluno aquele filme que é muito legal. Eu assisto o filme e falo, poxa, se meus alunos vissem esse filme, tem tudo a ver com aquela aula de demência que a gente deu tal dia, né? Ah, se eles vissem tal coisa, tem tudo a ver com aquela parte da habilidade de comunicação, método centrado na pessoa, né? Eu tinha uma impressão, e eu tive uma professora, que ela foi uma grande inspiração para mim na época da faculdade. Ela era minha professora de psicopatologia, lá na UFBA, professora Vitória Ottoni, vai que ela ouve esse podcast. E aí ela era um podcast, assim, que ela era muito legal, e ela na aula, ela trazia poesia, no meio da aula ela começava a falar uma poesia, aí ela falava assim, na época que a gente usava mais e-mail, falava, meus queridos, eu lembrei de vocês, olha que texto lindo que eu acabei de ler, leiam também. E eu era aluna que fazia questão de ler, porque realmente os textos eram lindos, mexiam comigo. Então, acho que todo professor ele tem um pouco disso, né? Ele quer compartilhar mais do que aquele conteúdo de sala de aula. Ele quer dar um pedacinho dele para o aluno, ele quer dar um pedacinho da experiência dele, ele quer compartilhar aquilo que ele se emociona, né? Então, acho que a tecnologia, ela talvez aproxime mais, porque ela não vai ficar fechada só em sala de aula, né? Eu não tenho que só dar uma aula de avaliação multidimensional do idoso, eu quero contar minha história com o seu José, como aquela avaliação foi útil ou como ela foi complexa, né? Ou trazer uma simulação, ou de repente falar, tem uma música que é muito legal que fala disso também, né? Então, acho que, na verdade, a gente parece que o professor ele tem isso do sonhador, né? Do querer, do compartilhar seus sonhos, do querer compartilhar suas histórias. Eu gosto de contar história, mas eu acho que não só eu não, viu, Renato? Porque todo mundo, os professores de uma maneira geral que curtem, né? Gostam de contar história. E talvez a aula remota, uma das grandes diferenças é essa, a gente não tá no nosso palco. Isso pra gente é palco, né? O professor, ele gosta um pouco desse palco da sala de aula, em que ele pode... É a nossa arte também. Eu acho que o professor ele tem um quê de artista muito grande. O professor que é bem vocacionado, que curte aquilo que faz, ele gosta também dessa arte. Eu acho que o podcast, ele amplia também. Tecnologia, ela amplia a possibilidade de colocar arte, de colocar vidas, de colocar músicas, né? Que às vezes o aluno, eu quero, mas o aluno não entende que aquela música é muito boa também. Eu lembrei que hoje a gente estava discutindo na oficina ali, né? De um comentário sobre uma frase. Pode pedir participação? Lógico, deve, com certeza. Aquela história, professor, como é, professor, do aluno bom, que alguém falou uma vez, aluno bom. Eu já estou em educação há uns 24 anos, né? E já, vamos dizer assim, trabalhei em várias instâncias, né? Desde de ensino antes da universidade, dentro da universidade, né? Em pós-graduação, enfim. E há uma grande poesia do educador, principalmente quando a gente fala da educação mais antiga, onde a gente ainda vivencia muitas coisas da educação antiga, mesmo, né, nessa nova realidade do podcast, das aulas 3D, mas a gente ainda tem muito, principalmente nós, né, docentes, que vivenciamos a transição nos 80, que absorvemos muita coisa ainda paulo freireana. Então aquele docente, aquela poesia do docente, como eu falei, desde Pink Floyd, né, We Don't Need No Education, né, passando pelo podcast, enfim, então é uma grande mistura. Nós educadores temos uma
uma dificuldade imensa, porque a gente tem um turbilhão, nós somos liquidificadores de práticas, tá? E dentro dos mais ortodoxos, eu me lembro muito de um colega, na universidade inclusive, que ele diz o seguinte, né? Claro que é metafórico, né? Mas ele diz que o aluno bom é o aluno morto. E isso é de uma coisa tão radical, mas metaforicamente falando, e foi o que a gente discutiu hoje na oficina, é que muitas vezes para evitar embates, para evitar uma certa, enfim, né, um certo desencontro, conflitos. Então muitas vezes a gente pensa naquela educação tradicional, onde o aluno ele vai estar ali, vai estar escutando, você está no seu palco, você está na sua arte, você está ali bem. Muitas vezes ele não está bem, né? Mas é complicado, porque você tem que fazer esse jogo do e agora? O que é que a gente deve falar? Como falar? Não é? Se a gente pode falar, se a gente deve, naquele momento, não é, entrar em embate, se a gente deve ensinar, se a gente deve agora educar, ao invés de somente, né, proferir palavras. Então, o papel do docente, eu acho, no século XXI, ele é um dos papéis mais complexos, por causa não somente do antigo, do novo e das pessoas que mudam, né? E as pessoas mudam e a gente precisa lidar com as pessoas todos os dias. Enfim, mas é metafórico, viu, professor? Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado ao senhor, professor. Que é isso. Mas essa colocação acho que é bem legal, porque a gente no grupo está discutindo sobre reflexões a respeito de questões éticas e caráter e criticidade. E a gente discutindo sobre três perguntinhas básicas, né? A respeito do professor na sua atuação. Eu quero, eu posso, eu devo, né? E a gente partiu exatamente disso que a Alana também falou. Se o professor não quer, para ele tá aquela aula que padrão, aquela coisa protocolar, tá bom. Aí o professor que quer mais, ele, né, que quer, ele vai querer que ele vá assistir aula, querer que ele vá para um podcast e ter um conteúdo complementar, então vai muito nesse sentido mesmo. Conversa boa, né? Perfeito. Bom, pessoal, estamos então chegando aqui no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a professor Renato, professora Alana, professor Álvaro pela participação, por esse papo bacana aqui. Eu acho que aquilo que a gente conversou antes de começar isso, né, de como que é gostoso essa experiência, como que é bacana essa troca aqui, eu acho que todo mundo conseguiu sentir isso. Então agradeço demais e peço para que vocês curtam, compartilhem e deem um like e sigam a gente no nosso canal do HealerCast. Esse foi um episódio diferente e aguardo vocês no próximo episódio.